Olá, leitores e leitoras, tudo bem com vocês? O meu nome é Isadora Renner, aqui é o canal Batalhas Literárias e hoje vamos finalmente falar sobre um projeto que eu tô ansiando a fazer assim já faz muito tempo, que é relendo livros da minha adolescência. Então, Bia, roda a vinheta e logo mais eu falo mais sobre isso. Olá, leitores e leitoras! Qual que era o meu objetivo falando sobre os livros que eu reli na minha adolescência, tá? Pra ver como é que eles seriam depois de adulto, com essa maturidade que eu tenho, que às vezes algumas pessoas dizem que eu tenho a maturidade de quinta série ainda, mas eu realmente queria reler esses livros e queria contar pra vocês qual foi a minha experiência depois de adulta tendo lido esses livros depois de tanto tempo. Então, o livro que a gente vai começar é Instrumentos Mortais, Cidade dos Ossos, da maravilhosa, incrível, sensacional Cassandra Clare. Esse vídeo, como sempre, vai ser dividido em 4 partes, sendo sinopse, considerações iniciais, spoilers e considerações finais, e eu vou explicar o que acontece em cada uma delas. Eu vou avisar antes de começar a falar cada uma delas, então não precisa se preocupar em, de repente, pegar spoilers inesperados, porque isso não vai acontecer, tá bom? Então vamos começar com sinopse, lembrando que eu vou... O que foi? Então, sinopse. Esse livro foi lançado em 2004, então já faz um bom tempo ali que as coisas estão um pouquinho desatualizadas. Voz do Além. Dá oi, Voz do Além. Oi. Voz do Além, sempre muito gentil, sendo meu assistente. Vamos lá. Sinopse. Clary Frey, 15 anos, decide passar a noite em uma boate em Nova York. O maior de seus problemas provavelmente seria lidar com o truculento segurança da porta, certo? Errado. Clary testemunha um crime, e não um crime qualquer. Um assassinato cometido por 3 adolescentes cobertos por enigmáticas tatuagens, brandindo armas esquisitas. Para completar, o corpo da vítima desaparece no ar. Clary quer ligar para a polícia, quer gritar, quer chamar seu amigo Simon, que ficou na boate enquanto ela teve a infeliz ideia de perseguir o menino bonitinho de cabelo azul. Mas como explicar a eles que ninguém mais na rua enxerga os assassinos, apenas ela? Como provar que houve um crime se não há rastro algum do sangue do garoto morto? Aliás, era mesmo um menino? Mas ela nem tem tempo de tomar uma decisão. Logo os assassinos se apresentam para a estranha mundana que não deveria vê-los, mas vê. Jace, Alec e Isabelle são caçadores de sombras, guerreiros cuja missão é proteger o mundo que conhecemos de demônios e outras criaturas. Vampiros que saem da linha, lobisomens descontrolados, monstros cheios de veneno? É por aí mesmo. E depois desse primeiro contato com o mundo de sombras e com Jace, um caçador que tem a aparência de um anjo... Ai, para! E a língua tão afiada quanto Lúcifer? Ai, para! É a melhor parte. Ai, que delícia! A vida de Clary nunca mais será a mesma. Mesmo sombrio, engraçado e sexy, Cidade dos Ossos é o primeiro volume da série Os Instrumentos Mortais de Cassandra Clare, que virou um verdadeiro fenômeno mundial e vendeu mais de 50 milhões de exemplares. Então essa é a nossa sinopse. Muito obrigada, Voz do Além, pela tua ajuda. Que Deus lhe pague, porque eu não tenho dinheiro. Então essa é a sinopse. Nas considerações iniciais, eu vou falar o que acontece do início do livro até mais ou menos a metade. Então eu vou dar mais ou menos um enredo para vocês entenderem sobre o que a história se trata, ok? Então vamos lá para considerações iniciais. Ele quer encher muito o saco. Diz oi. Faz uma dancinha. Então vamos lá. A gente conhece como personagem principal a Clary Frey. Clarissa Frey, tá? Mas eu chamo ela de Clary porque a gente é mais que amigas, a gente é friends, a gente é íntimas. Ela tem 15 anos e ela tá com o melhor amigo dela, o Simon, e eles estão indo pro Pandemonium. Esse é o nome da balada que eles vão. Por quê? Porque é a única balada em Nova York que não tem limite de idade, então não tem restrição de idade, então eles podem ir mesmo sendo menores. Lá dentro, a Clary testemunha um assassinato, que nem eu acabei de ler na sinopse, no caso, né? Enquanto o Simon vai chamar o segurança porque a Clary fala pra ele que 2 caras foram atrás de um outro cara com uma faca, entendeu? Aí, quando ela chega lá, ela é introduzida pela primeira vez aos caçadores de sombras. Só ela consegue ver eles, então ela acha que ela tá ficando meio biruleibe das ideias. E eles falam sobre os demônios pra ela. E lá ela conhece, então, o Jace, o Alec e a Isabelle. Esses 3 personagens são extremamente importantes pra história e, consequentemente, pros próximos livros.
O Jace, obviamente, já é a pessoa que atrai ela, né? Porque, como descrito na sinopse, ele tem cara de anjo e a fala como o diabo, que é o que todos nós gostamos de ler. Ai, que delícia! O Alec e a Isabelle são extremamente parecidos. Eles têm cabelo preto, olhos muito azuis, pele bem branca, enquanto o Jace tem cabelos dourados, pele mais morena, enfim, todo um ziriguidum, tá? Isso é importante depois. Aí o Simon entra e fica, outra foi que aconteceu, minha amiga? Cadê o assassinato que tu testemunhou, mulher? E aí? Como é que fica? E aí? E aí? Aí ela, tipo... E ele, eu não vejo nada. E ela, tipo, tu não tá vendo essas 3 pessoas aqui? E ele, não. Amiga, não tem como te defender. Aí ela, ok, realmente estou biruleibe das ideias. Então, eles vão embora. Depois levar uma mijada de seguranças, né? Uma pena. Uma coisa muito importante. Passa um dia, né? No outro dia de manhã, ela tá falando com o Simon no telefone. Ela tá falando com o Simon no telefone. Ela levou uma puta bronca da mãe dela, porque eles chegaram atrasados. A mãe dela é extremamente controladora e tal, mas eu já vou entrar nisso. E a gente então vê que a Clary é uma aspirante artista, a desenhista. A mãe dela é pintora, ela pinta quadros pra viver, assim. E a Jocelyn, que é a mãe da Clary, é bem controladora e neurótica, e ela é tão preocupada com a Clary quanto o Luke. O Luke é o melhor amigo... Gente, é muita gente pra ser introduzida, tá? Depois eu vou fazer um gráfico, mas eu já explico pra vocês. O Luke é melhor amigo da Jocelyn e é tipo um tio pra Clary, porque desde que ela se entende por gente... O Luke tá lá na vida dela, então ele é meio que um padrasto sem ter um relacionamento com a mãe. É um negócio, enfim, muito esquisito. Aí a Jocelyn, quando ela chega em casa, ela tá chegando com o Luke, eles estão chegando com várias caixas e a Clary, tipo assim, eu não entendo. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Aí a Jocelyn fala, a gente vai sair de férias. Daí a Clary, tipo, tá, legal, vocês vão sair de férias. Parabéns. Aí a Jocelyn, não, a gente vai sair de férias pelo verão inteiro na casa, no sítio do Luke. E a Clary, tipo, meu amor, não tem como, porque eu tenho um curso de verão de artes plásticas numa formatura, não. Pode, Além, me ajuda. Universidade? Numa universidade muito renomada de Nova York, entendeu? E aí a Jocelyn e o Luke começam a discutir. E a discussão deles é basicamente sobre a segurança da Clary, sobre o quão neurótica a Jocelyn é. E o Luke fala uma coisa que é, a Clary não é o Jonathan. E aí agora eu vou introduzir vocês a um pouquinho do passado da Clary, tá? O pai da Clary morreu quando ela era bebê. Ele foi pra guerra e morreu lá. O nome dele era Jonathan. Fica com isso na tua cabeça, hein? Jonathan era o nome dele. Se liga, hein? Se liga, hein? Se liga, fica ligada, hein? E a Jocelyn, a Clary não sabe nada do passado da mãe dela, porque a mãe dela disse que a vida dela começou quando ela nasceu, quando a Clary nasceu. Então ela não sabe de nada, ela não sabe sobre os avós, ela não sabe sobre o próprio pai, ela sabe mais ou menos por cima, ela não sabe nada sobre a infância, adolescente e início de vida adulta da Jocelyn. Essa é a vida dela. E aí, tá, elas se bicam, né, porque a Clary não quer ir tirar essas férias lá no sítio do Luke, ela quer ficar ali, fazer o curso dela, etc e tal. Realmente, assim, viver, né, ter uma vida. E aí, a Clary, então, sai, meio que batendo a porta com o Simon chegou pra buscar ela, pra uma leitura de poesias do Eric, que é lá um amigo do Simon. Inclusive, curiosidade inútil da vida, tá? O Simon, ele tem uma banda com os amigos dele, ele, o Eric e tal. E o primeiro nome de banda deles foi Enema de Champanhe. Legal! Bem louco! E a cada, tipo assim, sério, sem brincadeira, a cada capítulo o nome da banda muda e fica gradativamente pior. Então, assim, um grande beijo pra Enema de Champanhe. Mas então, ela sai com o Simon pra essa leitura de poesias no Java Jones, que é uma cafeteria. E aí, chegando lá, eles estão sentados conversando, e eles estão conversando porque tem uma menina que tipo, tava meio que de olho no Simon, e a Clary fala, olha só, a menina tava de olho em você. E o Simon, tipo, mas não seria justo eu sair com ela, porque eu gosto de outra menina. E a Clary, que outra menina? E aí, nesse momento, ela ouve uma risada vindo atrás dela, e ela olha pra trás e tá ali quem? Jace. Aí, a Clary fica tipo, o Biruleibe, ele veio mais forte do que eu imaginava, sabe? Só que aí o Jace levanta e faz, tipo assim... Sabe aquela famosa coisa de bad boy? Peraí, eu vou encenar. Que o bad boy faz só assim, ó. Ele tá sentado, tá? Ele tá sentado. Aí ele levanta e faz assim, ó.
Por que vocês fazem isso? Me explica por que vocês fazem isso? Muito obrigada. Aí a Clary olha isso e ao invés... E aí ela pensa como qualquer pessoa normal pensaria. Meu Deus, eu vi um assassinato. O cara é um adolescente tatuado que matou outro menino na boate. O menino desapareceu, uma pena, mas ele falou que ele mata demônios. Ele apareceu no lugar que eu tava, ou seja, ele provavelmente conseguiu me encontrar, porque eu jamais encontraria ele, e um cara desse não estaria numa leitura de poesia de Eric, no Java Jones. E ele me chamou pra ir lá fora, num beco escuro, sozinha. Eu vou. O que, querida? É óbvio, é isso que qualquer pessoa pensaria. Segue o assassino pro beco, óbvio. Aí ela chega lá fora, e aí Calma aí, peraí. Tá, eu tenho algumas anotações aqui, mas eu vou deixar isso para considerações finais. Porque eu acho isso importante nas considerações finais. Agora eu só tô falando em enredo, tá? Então dá uma segurada pra nós. Aí, lá fora, o Jace explica pra ela sobre caçadores de sombras, basicamente, tá? Sobre o como e o porquê que eles existem, que eles são caçadores de sombras. Sombras. Deu. Aí o Jace fala pra ela sobre os caçadores de sombras, que eles são meio anjo, meio humanos. E ele também fala que o propósito deles no mundo é matar demônios. E que existem também outros crimes que eles são responsáveis por cuidar. Então eles basicamente são a polícia do mundo das sombras. E caçadores de sombras também são chamados Nephilim, tá? Então se eu falar Nephilim em algum momento é a mesma coisa que caçador de sombras. E aí... a Clary, tipo assim, como assim outras transgressões? Não entendi. Aí ele fala, não, tipo, quando lobisomens ficam muito... quando eles ficam violentos, quando vampiros matam humanos. E a Clary, tipo, tá, então tu quer me dizer que tem, tipo, lobisomem, vampiro, fada, zumbi? Daí ele, sim, apesar de que o zumbi só tem numa parte mais específica, assim, não sei o quê. Aí a Clary, tá, e as múmias só ficam no Egito. E ele, não, ninguém acredita em múmias. Bom, aí enfim, aí eles estão conversando meio que sobre isso, sobre feiticeiros e etc. E aí o telefone da Clary não para de tocar. E aí ela olha na tela e tipo assim, ai, é minha mãe, que saco, ela deve estar me enchendo o saco. Aí ela liga tipo, tá mãe, eu já tô indo pra casa. Nem um oi, tudo bem, benção mãe, nada. É só tipo, tá, eu já tô indo pra casa. E a Jocelyn tipo, não vem pra casa. Vai, encontra o Luke, fica com ele, eu te amo, é nóis. E desliga o telefone. E aí a Clary sente um gelado e ela começa a correr pra casa, porque a mãe dela tá sendo, obviamente, atacada. E aí ela chega em casa, a Madame Dorothea, que mora embaixo do apartamento, é tipo uma casa de 2 andares. Aí elas moram em cima e a Madame Dorothea mora embaixo. A Madame Dorothea é tipo aquelas mulheres que leem carta de tarô, leem palma da mão, videntes, essas coisas assim. E aí a Madame Dorothea, tipo assim, deu um barulhão lá em cima, hein? Ó a multa! E fecha a porta. E aí ela sobe e lá em cima ela dá de cara com um demônio. Um demônio Revenir. Aprendi a pronunciar esse nome hoje. E aí, ela tá sendo atacada por esse demônio e por algum motivo ela consegue matar esse demônio, mas não antes dele falar que ele queria comer ela e saborear como que seria a carne dela. Só que o Valentim não ia ficar feliz com isso. E ela, quem é Valentim, Senhor Jesus? Mas mata o demônio. Ela consegue, tipo, meio que matar o demônio. Só que no momento em que ela tá desacordada, porque ela foi picada pelo demônio, então ela está com veneno de demônio no corpo, o Jace chega, termina de matar o demônio e aí faz um Iratse nela. Iratse é uma runa de cura. Sabe aquela tatuagem que eu te falei? Elas são runas e elas servem pra um motivo, mas eu vou entrar mais sobre isso depois. E aí, como ela tá meio que desacordando, assim, ela tá indo de Americanas, o Jace... E a mãe dela sumiu, tá? A mãe dela desapareceu, não tem nem rastro de nada. E aí, o Jace, então, pega ela e leva ela pro instituto. Ok, vamos dar uma segurada agora. A Clary acorda depois de 3 dias no instituto, na enfermaria do instituto, com uma galera ao redor dela e ela fica tudo bom, que é o Alec, o Jace e a Isabelle. E ela não tá entendendo nada do que tá acontecendo. E aí, o Jace mostra o Church... Mostra o Church pra Clary. O Church é um gato muito gordo. E ele é tipo o guia do instituto. É, tipo esse. O Church vai levando ela pro Rod. Rod é o mentor daquele instituto. E aí a gente aprende o que é instituto.
Instituto é como se fosse, tipo, uma igreja muito, muito grande, assim. É como se fosse uma casa muito, muito grande que serve de refúgio para caçadores de sombras. Então, assim, geralmente quem mora ali é só quem fica ali. Depois de um tempo, só os que são designados para aquela área que vão para lá e ficam lá por um tempo e depois são designados para outra área e etc. Só que como o Rod é preso no instituto, e eu já vou explicar sobre isso, e o Alec, a Isabelle e o Jace moram ali desde crianças e ainda são menores de idade, eles realmente moram ali. E aí tudo isso é explicado pra Clary, o Jace explica pra ela, enquanto eles estão seguindo o Church para encontrar o Rod, porque o Rod quer conhecer a Clary. E aí, nesse meio tempo também, a Clary tipo assim, ah tá, então no caso, o Alec e a Isabelle são teus irmãos dele, não de sangue, eu sou o Jace Wayland. Os meus pais morreram quando eu era criança, entendeu? Ela fica, tá, entendi. Aí o Alec e a Isabelle são irmãos. E o Alec é Parabatai do Jace. O que é Parabatai, Isadora, caso tu nunca tenha lido ou assistido essa história? O que eu acho pouco provável, mas eu vou explicar mesmo assim, né? Porque é didática. Parabatai, basicamente, é uma ligação entre duas pessoas. É mais forte que irmãos. Então, tipo, eles têm toda uma cerimônia em que eles fazem runas um no outro. Então, tipo assim, eles vivem conectados, digamos assim. Um é mais forte com o outro e vice-versa, o outro é mais forte com um. Eles se protegem durante a batalha, eles têm um dever um com o outro de proteger as vidas um pro outro. E tem algumas regras específicas lá que depois vai ser mais explicado. Eu sei que por enquanto eu tô falando, daqui a pouco eu falo sobre isso, mas é que não adianta eu tentar dar informação pra vocês agora, porque senão depois a sequência das coisas vai ficar meio esquisita, tá? Então, nesse meio tempo, eles chegam na biblioteca e lá ela conhece o Rod. O Rod é o mentor do instituto. E o Hugo, que no caso é um corvo que o Rod tem, que é muito importante, porque o Hugo fica sempre julgando e assistindo todo mundo, ele sabe tudo que acontece dentro do instituto, isso é importante, tá? O Rod vira pra Clary e pergunta se ela não tem família. Ela fala, olha, meu pai morreu quando eu era neném, a minha mãe sumiu, mas tem o Luke. Putz, o Luke deve estar desesperado, porque faz 3 dias que eu sumi. Tu tem um telefone pra eu ligar pro Luke? E ele, tipo, tenho, aqui, ó. E ela liga pro Luke. E o Luke fala, tipo, olha, o que tu e a tua mãe estão fazendo, isso aí é problema de vocês, não tem nada a ver comigo, eu não quero meter no problema de vocês. E desliga na cara dela. E ela fica, tipo, ok, uma das pessoas que me criou não quer saber de mim. Show. E ela não tem esse direito. Fica de boa, relaxa. A Clary começa a explicar pro Rod toda a sequência das coisas que aconteceu, desde que ela viu o Jace até o demônio lá e tudo que ele falou e etc. E aí ela fala sobre como o demônio falou sobre Valentim. E aí o Rod leva um cagaço e fala, não, o Valentim morreu faz 16 anos. E aí a gente é introduzido para a história do Valentim. O Valentim era um caçador de sombras, e aí eu preciso explicar como que os caçadores de sombras foram criados. O mundo estava sendo, muito tempo atrás, tá? O mundo estava sendo dominado por demônios. Então Jonathan, que inclusive é um nome muito comum para caçadores de sombras, Jonathan invocou Raziel, anjo Raziel, e pediu para uma ajuda para ele lá, para ser faixa nosso, para ajudar a matar os demônios, porque eles estavam, tipo, matando todo mundo no mundo. Aí o que fez? O anjo, então, criou 3 instrumentos mortais. O primeiro deles sendo a espada da verdade, que é uma espada que é mantida na cidade dos ossos, e ela só é retirada de lá quando tem um negócio de inquirir lá, sei lá o quê. O segundo, que é o espelho. E o terceiro, que é o cálice. O cálice é o que a gente vai focar nessa história, ok? Ok, show, beleza. Por que o cálice é tão importante? Porque Raziel colocou o seu sangue dentro do cálice e deu para Jonathan beber. Jonathan bebeu, deu para os seus beberem, e todos eles, então, ficaram com sangue de anjo e logo criaram-se os caçadores de sombras. Eles são capazes de derrotar demônios, derrotar, enfim, transgressores e etc, etc. O que Valentim tem a ver com essa história toda? Quando o Valentim era jovem, ele achava que a Clave, que é tipo como se fosse a corte dos caçadores de sombras, que é quem cria as leis, quem monitora as leis, fazem todos os julgamentos, a Clave estava errada. Por quê? Porque depois começaram a surgir esses meio-demônios, que são os feiticeiros, fadas, que são meio anjo, meio demônios, e aí tem as doenças, que são os licantropes e os vampiros. Esses dois é como se fosse, tipo, uma doença demoníaca que pegou neles. Então tem 2 formas de tu ser vampiro ou ser lobisomem. Ou se tu for mordido,
ou se tu pegar essa doença, digamos assim, diretamente de um demônio, tá? E aí o que Valentim achava? Que todo mundo que tivesse sangue de demônio no corpo deveria morrer. Inclusive pessoas do submundo. Ele era basicamente um... Não sei se eu posso falar essa palavra. Um Hitler dos caçadores de sombras, entendeu? E aí, ele criou o Ciclo. O Ciclo era esse grupo de jovens caçadores de sombras que seguiam os ideais de Valentim. Lembrando que Valentim, não é que eles seguiam eles exatamente pelos ideais, mas porque ele era extremamente convincente. Ele tinha uma lábia muito boa, ele fazia as pessoas amarem ele e depois, como amavam ele, seguirem seus objetivos. Tá bom? E aí, depois que o Ciclo foi descoberto e se desfez, Valentim queimou a própria casa, se matou e destruiu o cálice. E aí, depois disso, os integrantes, os que não foram mortos ou fugiram, eles fizeram acordos. Esses acordos com a Clave, que diziam tipo assim: eu sei que eu tava errado, entendeu, meritíssimo, mas assim, excelentíssimo, eu gostaria muito de ter um perdão, entendeu, merendíssimo. Aí o inquisidor, que é tipo o chefão da Clave, falava tipo: ok, tu pode ficar com essa condição, entende? Tu pode continuar aqui, a gente não vai te matar, nem tirar os teus poderes de caçadores de sombras, porém, tu vai ter essa condição tal pra continuar sendo caçador de sombras. E tudo isso tem a ver com Valentim. Valentim morreu faz 16 anos. Só que aí, tá, tipo, isso passa e a Clary, tipo, é muita informação pra minha bebê, se eu preciso ir pra minha casa, eu preciso pegar as minhas coisas, eu preciso ver se a minha mãe voltou pra lá, porque se ela conseguiu fugir, ela voltou pra lá. E aí a Clary convence o Rod a deixar ela voltar, desde que ela vá com o Jace. Então ela vai, e aí nesse ponto a gente começa a ver os lados realmente bad boy do Jace. Porque o Jace, ele é muito bad boy. Sabe aquela pessoa que tá, tipo, O Jace é o tipo de pessoa, é o tipo de bad boy de livro que a gente ama, que é tipo assim, salvar o mundo inteiro ou salvar a mocinha. Não, o Jace queima o mundo inteiro pra ficar com a mocinha, entende? É esse nível, assim. E eles começam a ficar meio de olhinho um pro outro, assim, a Clary e o Jace, mas, tipo, nada demais. Por enquanto, eles meio que não se gostam ainda, enemies to lovers, tudo bom. Sei. E aí, então, eles voltam pro apartamento da Clary e lá tem um demônio, um renegado, que é um humano que recebeu uma runa. E aí, essa runa, obviamente, como ele não tem sangue de anjo, o corpo dele negou essa runa, então ele virou um renegado. Ou seja, aquela pessoa que fez a runa nele é agora dono dele. Ele obedece tudo o que essa pessoa pedir. Quanto às runas, existem várias... Bia, por favor, coloca imagens das runas de instrumentos mortais aqui. Cada uma delas tem um propósito diferente feito por uma estela. As armas deles são todas diferenciadas, todas elas têm propriedades demoníacas ou angelicais. A estela é como se fosse uma caneta que eles podem usar tanto para matar demônios quanto para desenhar runas no próprio corpo. Então tem velocidade, destreza, agilidade, invisibilidade, etc, 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 tá? Iratse, que é de cura, para batalha, e aí os laços matrimoniais, etc e tal, tem vários tipos de runas diferentes. Nesse momento, a Madame Doroteia, lembra aquela que mora lá embaixo, a vidente? Ela abre a porta e fala, tipo, meus amigos, eu estou tentando ficar em silêncio. Aí eles, tipo, aí a Clary, tá, mas sabe o que aconteceu com a minha mãe? Véia. Aí ela, tá, eu sei, mas esse cara aí, o Jace, meu querido, tu não pode entrar na minha casa. Aí ele, tu consegue me ver? Ela, consigo, querido. Aí ele chega pra ela e fala, tipo assim, tá, olha só, então tu é alguma coisa. Aí ela, tipo, meio que enrola e descobre-se então que Madame Doroteia é uma bruxa, uma feiticeira. E aí eles entram no apartamento e a Madame Doroteia faz, tipo, tenta ler a borra de chá deles lá. E aí tem um baralho de tarô que a Jocelyn, mãe da Clary, pintou para a Doroteia. E ela vai passando a mão nas cartas dela, sente uma, ela vira o Ás de Copas, tem um cálice ali dentro. Se liguem. Se liguem. E aí, segue-se o baile. Daí a Jocelyn tá tentando ler a Clary e fala tipo assim, querida, tu tá com a mente bloqueada? E a Clary, como assim mente bloqueada? Alguém colocou um bloqueio na tua mente, por isso que tu não lembra de nada do mundo das sombras. Um grande beijo. Aí o Jace fica tipo, tá, ok, mas o que é a tua casa? É um santuário dela? Não. Aí ele fala outra palavra lá que eu já não lembro mais, mas basicamente ela acolhe membros do submundo que estão foragidos e ajuda eles a fugir quando eles foram erroneamente acusados. E aí ela tem um portal dentro da casa dela. E a Clary, mais desavisada que eu, aparentemente,
Ela vai pro portal, tipo, ai, olha só que lindo. E aí o Jace, não, mulher. E aí os dois pulam no portal. E eles caem na frente da casa do Luke. E aí lá, eles encontram o Simon e contam tudo pro Simon sobre o mundo das sombras. E o Simon fica, show, beleza. E aí, então, eles resolvem entrar na casa do Luke, que, tipo, na frente a livraria, atrás é a casa dele. Porque a Claire, tipo, estranho, a livraria tá fechada, mas a caminhonete dele tá aqui. Estranhíssimo. Aí eles entram lá e daí se escondem e veem que o Luke tá conversando com outros dois caras, que são caçadores de sombras. E os dois caras estão meio que ameaçando ele e tal, tipo assim, cadê a menina? Cadê o cálice, entendeu? A gente tá com a Jocelyn. E aí, o Luke, tipo assim... Claro, por mim tu pode matar a Jocelyn, por mim tanto faz. Se eu tivesse o cálice, eu mesmo levava pro Valentim, eu não quero incomodação com isso não, entendeu? Elas não significam absolutamente nada pra mim. Um grande beijo. E aí, o mundo da Clary, obviamente, cai, né? Porque ela confiou nele a vida inteira, então, tipo, puta que pariu. Aí, então... Eles vão embora pro instituto, o Simon fica de olho na Isabelle, que eu acho importante mencionar que ela é extremamente tutosa. Ai, que delícia! E aí, o Jace e a Clary vão encontrar o Rod pra falar pra eles sobre o que eles tinham meio que descoberto e tal. E o Rod acaba falando sobre o ciclo e sobre como ele fazia parte do ciclo. E como também a Jocelyn fazia parte do ciclo. Porque o Michael Wayland, que é pai do Jace, também fazia parte do ciclo. Ou seja, todos eles são meio que tipo a segunda geração de membros do ciclo. Inclusive os Lightwood. Os pais de Alec e Isabelle também participavam do ciclo. Então eles são essa segunda geração de ciclo, digamos assim. Mas que daí depois foi desfeito, por isso que os pais de Alec, Isabelle e Max, inclusive, que é um irmão pequenininho que eles têm, mas que tá junto com eles lá, ele só aparece lá pelo segundo livro. Por isso que eles precisam ficar indo e voltando pra Clave, no caso. E o Rod, o castigo do Rod foi ficar preso no instituto. Ele não pode sair, ele não pode dar um passo pra fora do instituto. E esse foi o castigo do Rod. Então, é mais ou menos nisso aí, tá? E aí, outra coisa que a gente descobre é que a Jocelyn era casada com o Valentim. A Jocelyn, isso pra mim é sinceramente muito bizarro. E aí, o porquê que o Valentim estaria retornando agora, tipo, que ele tinha forjado a morte dele, digamos assim, né? Ele não morreu 16 anos atrás, ele tinha forjado a morte dele. Por que ele estaria voltando? Pra recuperar o cálice, quando Jocelyn fugiu com o cálice. Pra recuperar o cálice, por quê? Porque com esse cálice ele conseguiria fazer um exército, colocando o sangue errado ali dentro e dando pros seus tomarem. Ele transformaria todos em, tipo, um exército dele, assim. E aí eles resolvem então levar a Clary para a Cidade dos Ossos, que é onde ficam os Irmãos do Silêncio, que eram caçadores de sombras e se tornaram Irmãos do Silêncio, como se fossem, tipo, os mais sábios, entre aspas, pra desbloquear o cérebro dela. E aí lá eles usam a espada que Raziel deu pra tentar desbloquear a mente dela, mas não tem como, porque se eles destruírem o feitiço que bloqueou, eles destroem toda a mente dela. Então eles falam, tu tem uma pessoa que fez esse bloqueio em ti, e só ela pode desfazer esse bloqueio. E aí um nome aparece na Clary, assim, tipo, nas visões da Clary, que é Magnus Bane. Então eles voltam pro instituto, contam pro resto o que aconteceu. E a Isabelle, tipo, Magnus Bane, esse nome não me é estranho. Ela pega um cartão de dentro da bolsa e fala, sim, eu fui convidada pra uma festa na casa do Magnus Bane. Ele é um feiticeiro. E aí a galera fica tipo, tá, então bora. Aí eles se vestem a caráter, daí a Clary se veste, aí o Jace fica, uau, e ela fica tipo, aí eu sei. Aí eles chegam lá. O Simon tá junto nesse rolo todo, tá? Só, inclusive, falando isso aí. Aí eles vão lá, aí ela tá falando com o Magnus sobre... E aí o Magnus fica tipo assim... Olha só, na verdade, o cara que é teu pai... Que a tua mãe falou que era um soldado, na verdade não era, tá? Ele também era um caçador de sombras do teu pai aí. Só que eu não vou falar nada pra ela, porque ela me pagou bom dinheiro pra fazer esse feitiço. E eu fui tão habilidoso que eu nem consegui fazer. Inclusive o Magnus é um dos melhores personagens. Ele é irônico, eu adoro. Que nem o Jace, assim. Só que o Jace é irônico ácido e o Magnus é irônico mesmo. E aí, nesse meio tempo, a festa tá rodeada de vampiros. E aí, vampiros e fadas. E aí, o Simon, quer impressionar a Isabelle, vai lá e toma um shot de uma bebida, assim. Só que é uma bebida de fada. E aí, ele se transforma num rato. Eu sou uma rata, senhora. E aí, não suficientemente sendo transformado num rato, ele ainda é sequestrado por vampiros e levado para o seu covil.
E aí, o Jace e a Clary vão junto com ele e a Isabelle e o Alec seguem, tipo, o baile, assim. E é super constrangedor, porque a Isabelle fica, tipo assim, ai... Antes dela, tu não teria se arriscado assim, porque olha o Alec, porque o Alec tá se sentindo abandonado por você, entendeu? E aí o Jace, tipo, mas eu preciso fazer isso, entendeu? Porque os vampiros, eles transgrediram a lei. Claro, todo mundo acredita que é isso, querido. Pode continuar falando isso pra ti mesmo, tá? Todo mundo acredita que foi bem por isso que tu foi pra lá. E eles chegam, então, no Hotel do Morte. E aí, do lado de fora, tem um menino que fica tipo assim, eu posso ajudar vocês a entrarem. E aí, esse cara se chama Rafael, eles conseguem entrar com a ajuda do tal do Rafael. E aí, quando eles estão lá dentro, o Rafael, tipo assim, eu sou chefe do meu bando. Porque ele é tipo ele é o líder dos vampiros, só que ele é interino, porque a Camille, que é a dona, ela tá fora, então ele tá cuidando, tipo, ele tá sendo o chefe da galera por enquanto. E aí eles começam a brigar muito feiamente, porque a Clary pega o rato de volta, que no caso é o Simon, né? Eu sou uma rata, senhora. E aí eles começam a brigar e tal, e o Jace, tipo assim, ok, a gente vai perder, mas a gente vai perder com honra. E aí nisso... Daí a Clary, tipo assim, tá, olha só, isso aqui tá muito tenso. E ele, tipo assim, não, isso aqui não é uma situação. Tu sabe que a coisa vai tá feia quando eu falar que isso é uma situação. E aí ele pega a Estela do bolso, como se nada fosse nada. E aí, do nada, as janelas explodem e entram lobisomens. Muitos deles. E aí o Jace fala, ok, isso é uma situação, porque os dois são inimigos mortais, entendeu? Eles não conseguem ficar juntos, porque eles são brabos um com o outro. Então a gente tá no meio de uma guerra. Só que por algum motivo do destino eles conseguem fugir. E aí o Simon volta ao normal depois de um tempo, porque o efeito da bebida passa depois de um tempo. E aí a gente começa a ter essa visão de que o Simon, sendo o melhor amigo da Clary, a Clary sempre corre pra ele pra tentar ajudar ele. E o Jace fica meio boladão com isso. E aí, quando eles voltam pro instituto, a gente vê o quanto o Alec fica boladão pelo Jace ficar com a Clary, não por ele. E aí, a gente começa a ver que o Alec tá apaixonado pelo Jace, mas o Jace tá apaixonado pela Clary, a Clary tá apaixonada pelo Jace, mas o Simon tá apaixonado pela Jace. Oxi. Simon tá apaixonado pela Clary. Do quê? Então, assim, é uma grande salada de frutas. E a Clary fala, tipo assim, querido, se tu não... Pro Alec, né? Querido, se tu não fosse tão apaixonado assim pelo Jace, talvez a gente se desse bem. E aí o Jace, tipo assim, cala essa tua boca, porque isso é proibido no mundo dos caçadores de sombras. E é proibido também ter relacionamentos pelo seu parabatai. Lembra disso, hein? Lembra que eu te falei que ia falar depois? Falei agora. Aí... domingo, no caso agora é domingo, agora no livro é domingo. E é aniversário da Clary de 15 para 16 anos. E aí o Jace leva ela pra estufa do instituto, enquanto o Simon se recupera lá no quarto dela, ele tá lá meio dormindo e tal. Ai, obrigada, voz do além. O Jace fala sobre a história, ele fala uma história, tipo assim, joga no ar, como se não fosse um amigo meu, quando era criança, foi criado só pelo pai, a mãe dele morreu no parto e tal. O pai dele ensinava várias coisas pra ele como ser caçador de sombras. E um dia ele deu um falcão pro menino. E aí ele falou pro menino, ensina o falcão, doutrina ele. Só que o menino fez o falcão amar ele. E aí quando ele conseguiu fazer o falcão amar ele conseguiu ensinar todos os truques que o pai queria. Só que aí quando ele foi mostrar pro pai, o pai quebrou o pescoço do falcão e falou, tu era pra ensinar ele, tu era pra ser mestre dele, e agora ele te ama e tu ama ele. Isso destrói as pessoas. E aí vem, amar é destruir e ser amado é ser destruído. Frase icônica do livro. Inclusive, se tu clicar aqui em cima nesse vídeo, existem frases, tem um desafio aqui, um vídeo de desafios de frases de livros que eu tenho que acertar de qual livro que é. Essa frase está lá. E eu não tive que tomar um shot de vinagre por essa, mas pelas outras eu tomei. Então clica aqui em cima pra tu assistir esse vídeo, hein? E aí eles se beijam e tudo pau e tudo bueno. E aí é um beijo muito totoso. E aí eles estão voltando, o Jace tá escoltando a Clary de volta pro quarto. E aí no momento que eles estão do lado de fora, eles estão se beijando. E aí a porta abre e o Simon tá lá, tipo assim... O que é isso, meu amor? Ela não tem esse direito. E aí o Jace fica tipo... O que tá acontecendo? E aí o Simon, porque eu não sabia que tu ia convidar um cara pra tua cama. E aí o Jace, sim, não é ridículo, a gente não ia caber nós três juntos. A Clary fala, eu não ia convidar ninguém pra minha cama, só todo mundo ficar bem. E aí, nisso, o Simon fica putaço e ele vai embora, só que ele vai embora, tipo assim, porque eu sou apaixonado por ti, entendeu? E tu não se tocou, por isso que eu fiquei putaço. E ele foi embora.
E a Claire ficou... Ó, mas olha que coisa louca, né? E aí o Jace também vai embora puto pro quarto dele. Ou seja, tá todo mundo puto com a Clary. E a Clary não entende por quê direito. E aí a Clary tá no quarto dela, desenhando e tal, e não sei o quê. E aí ela vê que os desenhos dela, tipo assim... Vou tentar explicar, tá? Imagine que aqui tem um desenho de uma maçã. Se ela enfiar a mão... Ela desenhou, tá? Ou qualquer desenho, na real. Depende do desenho. Mas, tipo assim, digamos que ela desenhou uma maçã com esse objetivo. Ela enfiou a mão e tirou a maçã... Ela consegue tirar a maçã, entendeu? E como é que ela percebe isso? Ela desenha o Jace com asas de anjo e ela passa a mão em cima e ela sente as penas macias e ela... Opa. Aí ela vai até o quarto do Jace, aí o Jace tá puto com ela e ela fala: dá pra calar a boca, por favor? Eu sei onde é que a minha mãe escondeu o cálice mortal. E aí o Jace e ela vão pro Rod e falam assim: minha mãe escondeu naquelas cartas de tarô da Madame Doroteia, entendeu? Naquele cálice que ela tirou, que eu te falei lá, não sei o que dos quantos. Então, tá lá o cálice mortal. Aí o Rod faz tipo assim: então vão buscar, caralho. Aí eles vão lá buscar. Que, na verdade, esse poder de tirar as coisas do papel é um poder dela que ela herdou da Jocelyn. Então, a Jocelyn também tinha, não sabemos, esse poder. Então, eles vão lá buscar na casa da Doroteia. E a Doroteia virou saudade. E, na verdade, é um demônio se passando por ela, né? E aí, ela tira o cálice e fica tipo, uau, olha só, um cálice. E aí, a Doroteia, tipo, me dá aqui que eu vou entregar pro Valentim. E ela, tipo, E eles se metem numa briga lá e tal, beleza. E eles voltam para o instituto com o cálice. Ok. Então tá, essa foi a sessão de considerações iniciais. Daqui até um próximo momento, que a Bia vai colocar o timestamp, vai ser spoilers. Então, se tu não quer spoiler, não assista essa parte do vídeo. Pula pra depois nas considerações finais, que é quando eu vou dar minha opinião sobre como que eu reagi relendo esse livro agora depois de adulto, ok? Ok, então a gente se vê já, caso tu vá pular. Quem fica aqui, spoilers. Então, aí eles levam o cálice de volta pro instituto e o Rod traz geral. Por quê? Porque o Valentim fez uma promessa pra ele que se ele conseguisse o cálice e entregasse pro Valentim, o Valentim ia tirar essa maldição dele de ficar preso no instituto. Então, aquele corvo, filho da puta lá, o Hugo, que eu falei pra vocês, ele pula na Clary e faz ela derrubar o cálice. E aí rouba o cálice pro Rod entregar pro Valentim. E o Valentim chega do Neida lá no instituto, por um portal. E ele bate no Jace, pega o Jace desacordado e o cálice e passa pelo portal. E daí o Rod sai, porque daí agora ele não tá mais com maldição, então ele sai. E aí a Clary segue ele até um beco, e aí nesse beco eles estão lá, e aí o Rod tá falando com ela tá brigando com o Rod, e daí do nada, pula um lobo lobisomem assim, né? Pula no Rod e dá um pau nele. E aí, esse cara, ele é o Luke, na verdade. Eu tô passada, chocada. O Luke é um lobisomem. Lembra do Luke? O melhor amigo da Jocelyn? Tipo, meio padrasto, não sei. Ele é um lobisomem. E aí a Clary desacorda, eu não lembro sinceramente por qual motivo. E aí ela acorda depois na toca do Luke. E o Luke é o alfa daquela alcateia, entende? E aí a gente entra na história do Luke. Ele também era um caçador de sombras, ele também participava do ciclo, ele era para a batalha do Valentim. Só que um dia, em uma missão para o Valentim, ele foi mordido por um licantrope e logo se transformou em um, né? E aí, o Valentim virou pra ele e falou assim: agora tu tem o sangue sujo, então pega essa adaga aqui e se mata. E aí o Luke fala que ele sempre foi apaixonado pela Jocelyn, e que ali já gerou muitas intrigas, muitas tretas. E aí que a Jocelyn teve um primeiro filho, cujo nome era Jonathan. Daí lembra do Luke falando pra Jocelyn: a Claire não é o Jonathan. Então, só que esse primeiro filho era mau, era ruim. E aí ela deixou ele pra trás junto com o Valentim. E aí veio embora, sabe? E aí ela fugiu com a Clary, quando ela tava grávida da Clary. E aí conseguiu, tipo, manter a Clary segura por todos esses anos. Aí a Clary fala: tá, mas olha só, obrigada pela história, mas a gente precisa ir salvar o Jace. E aí eles vão até lá num castelo, porque daí, tem uma pista que eles seguem, não sei o que, eu não vou explicar tudo isso pra vocês, mas eles vão até lá nesse tal desse castelo, que tá cheio de renegados, que são aqueles mundanos que ficam com marcas. Então, o Luke vai com toda a alcateia, eles entram pra tentar salvar o Jace. E aí, nesse meio da busca do Jace, eles acham a Jocelyn. E ela tá, tipo, em coma, numa cama lá deitada, toda de branco, esquisitíssima, inclusive.
E aí a Clary, tipo, ok, tá, beleza, a minha mãe tá aqui, alguém fica de olho nela, eu vou procurar o Jace. Daí ela sobe pra tentar achar o Jace, e o Jace tá lá, tipo, vestido com roupas bonitas, relaxado, e ela fica tipo, querido, tu foi sequestrado, entendeu? Dá uma animada pra nós. E daí ela vai atacar o Valentim e o Jace não deixa. E ele fala assim, Clary, ele é meu pai. E aí depois a gente descobre que, na verdade, o Jace e a Clary são irmãos, né? Eles são irmãos. Porque, lembra que eu te falei que a Jocelyn teve um filho? Esse filho era o Jonathan Christopher Jace. E aí, esse filho do Michael Wayland, na verdade, faleceu mesmo. Tipo assim, porque o Wayland, ele teve um filho, e esse filho foi mandado para ser criado com os Lightwood depois da morte do pai, que seria o Michael Wayland. Mas o Michael Wayland foi morto lá atrás, entendeu? Na Grande Guerra. E aí o filho do Michael Wayland também foi morto. E aí o Valentim pegou o filho dele e fingiu que ele era o Michael Wayland e que o filho dele era o Jace Wayland, entendeu? Mas na verdade era o Valentim e o Jonathan Christopher Morgenstern, que é o sobrenome do Valentim Morgenstern. Ai, gente, isso aqui é uma treta tão grande que, pelo amor de Jesus. O Valentim ameaça a Clary, porque ele fala, tipo assim, querida, tu é minha filha, mas tu não vai me impedir porra nenhuma. E eu disse, vamos manter os ânimos baixos, tu não vai machucar ela, hein? Tu não vai machucar ela. E aí porque ele tá apaixonado por ela. Mesmo sabendo que é errado, que ele é irmão dela, ele está apaixonado por ela. Porque a Clary, no caso, é filha do Valentim também. Tu entendeu essa parte, né? Show, beleza. O Jace fala, olha só, ou eu mato ela e tu vem comigo, ou eu deixo ela ir e tu vem comigo. Aí o Jace, tipo assim, eu não vou contigo. Porque daí a Clary começa a falar um monte de coisa pra ele sobre o passado do Valentim que ele não sabia. E aí ele tenta matar o Valentim, só que ele não consegue, porque é o pai dele, no final das contas. E o Valentim entra num portal e vai embora. Leva o cálice com ele e vai embora. E aí acaba o livro com a Jocelyn internada, o Luke apaixonado por ela, e todo mundo já sabe. A Clary tentando acordar a mãe, o Jace e a Clary sendo irmãos e tentando não ser mais apaixonado, o Valentim sumido. O Simon ainda apaixonado pela Clary como sempre, e é assim que termina, então, o primeiro livro. Então agora nós vamos para considerações finais. Bom, eu sei que esse vídeo já tá bastante comprido, mas eu acho importante ressaltar algumas coisinhas que eu fiquei completamente em choque. A primeira delas, eles têm 15, 16 anos? 15, 16 anos, tudo bem, quando eu li eu tinha 14. Então assim, eu lia e eu me identificava naquela história, achava que eu poderia ser a Caçadora de Sombras. Gente, pelo amor de Deus, 15, 16 anos? Ah, é porque eles foram treinados pra isso. A Clary não foi. E mesmo assim, ela tinha todos os instintos de Caçadores de Sombras. E assim, 15, 16 anos, gente, é óbvio que a mãe dela ia ficar paranoica. Eu, se tivesse uma filha de 15 anos, eu também ia ficar puta se ela fosse numa balada e voltasse atrasada de madrugada, entendeu? Se ela simplesmente sumisse por alguns dias, eu também ia ficar desesperada, ainda mais em Nova York, que é uma cidade grande. Pelo amor de Deus, você tá louca, tu tá birlepe? Eu também ficaria assim. Então, assim, esse já foi o choque inicial. Eles têm 15 anos, eles são crianças. Aí tá, depois 15 para 16, mas vocês entenderam, né? 16 anos ali também pra mim já é muito novo. Aí depois disso, o quanto o Simon era apaixonado pela Clary e eu não me tocava. Eu não me tocava disso quando eu era... Porque pra mim, na minha cabeça daquela época, era tipo assim, não, a menina conhece o menino, ou o menino conhece o menino, ou a menina conhece a menina, mas não tipo assim, ai, porque ela vai ficar entre dois homens. Isso não acontece, sabe? Tipo assim, era realmente aquilo. Tipo, se encontraram, se apaixonaram. Um amigo não tem nada a ver com a história. E ali, ele é apaixonado por ela desde sempre, basicamente. Então, esse foi outro choque que eu tomei. E o maior deles, é o fato de que a Clary realmente fica dividida. Porque lembra lá no começo, quando eu falei do Java Jones, que eles estavam lá e ela fala assim, ah, aquela menina te achou bonitinho. Ela ficou com ciúme disso. Sabe? Ela fica com ciúme. O primeiro instinto dela é correr pro Simon, não pro Jace. Então, isso fica meio... Isso me deu um cagaço, assim, porque eu fiquei tipo, cara, ela realmente ficou entre os dois. Entre o melhor amigo e o bad boy. Isso não faz o menor sentido, tu entendes? O menor sentido. Então, assim, esse é outro caso, assim, que eu fiquei completamente em choque. O fato, obviamente, deles serem irmãos, eu acho que me enojou mais agora do que quando eu era adolescente. Porque quando eu era adolescente, tipo assim, tá, mas vocês não foram criados juntos, vocês não sabiam. O
que pena, sabe? Tipo assim, podem ficar juntos, mas hoje eu fiquei tipo... não sei, não me sinto segura sobre isso, entendeu? E muito fato de, eu não sou como outras garotas. Isso me incomodou muito no livro, não da Clary, da Isabelle. Da Isabelle me incomodou um pouco, assim, o Simon é meio tansão, mas uma coisa que eu não tinha percebido na adolescência, que eu percebi agora, é o quão engraçado é esse livro. Gente, eu me mijei de rir lendo esse livro. É muito engraçado, porque as tiradas são muito boas, sabe? É uma coisa que vem do nada, assim, não constrói uma coisa até vir uma piada, simplesmente vem. Então é muito engraçado, eu sou apaixonada. E eu acho que a última coisa é que eu esqueci realmente de pedir pra tu curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, hein? De te inscrever aqui nesse canal. Porque olha o tempo que demorou pra eu gravar esse vídeo. Eu te garanto que fazer o roteiro disso aqui, construir essa narrativa, ler o livro e gravar, demorou muito mais do que tu assistir. Então, por favor, curta, comenta e compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal. E comenta aqui embaixo, porque eu quero muito fazer, mas eu preciso saber se vocês querem ou não, um vídeo fazendo livro versus série dessa série aqui. Ou seja, eu vou fazer o vídeo sobre relendo livros da minha adolescência e logo em seguida eu vou comparar esse livro com o seu respectivo filme ou série. Ok? Então, nesse caso, seria reagindo a Cidade dos Ossos, Instrumentos Mortais, o filme, que inclusive minha opinião é levemente controversa, mas... Então, esse é o plano para o próximo vídeo, se você comentar aqui embaixo. Se não comentar, também não vou fazer. Um grande beijo pra todo mundo, ok? Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero muito que tu tenha gostado. Um grande beijo. Por favor, também agradece a Beatriz. Manda um beijo, manda uma energia positiva pra ela, porque o que ela deve ter demorado pra editar esse vídeo não tá descrito, tá bom? Então, um beijo, a gente se vê na próxima e tchau!